Pessoal, a gente vai estar começando agora a ótica geométrica e ela se divide em várias partes. A gente vai ter aquela parte só de sombras, cores, depois vem a parte de espelhos, lentes, refração e, por finzinho, problemas da visão. Então a gente vai começar com aquele assunto que é, entre aspas, básicos, e aí a gente vai prosseguindo à medida que for precisando dessas videoaulas, tá bom? Pega a folhinha que vocês todos receberam e vocês vão preenchendo à medida que eu for preenchendo durante a aula, ok? Então, beleza, vamos lá. O que a gente tem que saber primeiro? Uma das unidades mais comuns que a gente vê no Enem e nos vestibulares em geral é o tal do ano-luz. Então, por exemplo, quando eu falo que alguma coisa está a 10 anos-luz daqui, o que isso significa? Então, acompanha na folhinha para vocês entenderem algumas coisinhas. Vamos lá. Olha só. A luz que sai do Sol, a gente sabe que ela vai chegar nos nossos olhos aqui na Terra só daqui a 8 minutos luz. E o que significa isso? Significa que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar aqui na Terra. Logo, se o Sol apagar agora, por 8 minutos você vai ver um Sol que nem existe. Você vai estar vendo lá o Sol, mas ele não está lá, ele já apagou. Isso vai durar 8 minutos, ok? Vai, vamos prosseguir. A estrela mais perto de nós, a gente chama de Alfa Centauro. A luz que sai de lá chega aqui na Terra depois de mais ou menos 4,3 anos. Então a gente fala que a distância que a Alfa Centauro está de nós é de 4,3 anos-luz. Se a gente pegar Andrômeda, que é a galáxia mais perto de nós, Andrômeda, a luz leva 2,5 milhões de anos, ou 2 milhões e 500 mil anos. Então, a gente fala que a distância é de 2 milhões e 500 mil anos-luz. Gente, cuidado com algumas pegadinhas de prova. Se eu falo que Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, eu estou falando que isso é uma distância. Logo, a luz leva para percorrer essa distância 2,5 milhões de anos. Logo, se você pegar hoje um telescópio aí na sua casa e apontar para Andrômeda, o que você vai ver? Uma imagem de 2,5 milhões de anos atrás. Jacques, mas eu quero saber como está Andrômeda hoje. Para saber como ela está hoje, você vai sentar a bunda aí na cadeira e esperar 2,5 milhões de anos. Aí você vai saber como ela está agora. Tá claro isso? Vamos continuar na folhinha. Existem algumas estrelas e alguns astros no universo bem esquisitos. Um deles a gente chama de quasar. Não nos interessa o que é isso, é uma estrela bem diferente. Isso aqui a gente está nos confins do universo. A luz, para chegar aqui na Terra, leva aproximadamente 14 bilhões de anos. Ou seja, a gente vai falar então que a distância desse quasar à Terra é de 14 bilhões de anos-luz, ok? Bom, então, preenchendo a folhinha, como é que vai ficar? Olha só como é que tá. O ano-luz é uma unidade de distância. E uma outra coisa importante, existe uma velocidade limite no universo, que é a velocidade da luz no vácuo. Esse valor, pessoal, é dado em toda a prova, é representado pela letra C e vale 300 milhões de metros por segundo, ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Jacques, de onde tiraram essa ideia aí de que existe uma velocidade limite no universo? Isso é coisa do Einstein, tá? Para nós aqui a gente vai literalmente aceitar, mas é impossível existir alguma coisa mais rápida que a luz. Qualquer coisa que apareça em prova, apareceu algum número para a velocidade de uma nave espacial, de uma, sei lá, de um alienígena qualquer. Eles conseguiram ultrapassar a velocidade da luz. Não. Na física que a gente conhece, é impossível ultrapassar a velocidade da luz, ok? Bom, vamos continuar aqui. Vamos fazer então uma questão que caiu na FUVEST. Vamos ler juntos. Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 vezes 10 a 6 anos-luz da Terra, de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa.
Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte. Número 1. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de quilômetros. Bom, vamos lá. O ano-luz é uma unidade de distância. Só que essa unidade não é o que a gente usa no nosso cotidiano. Então, agora, nessa questão, eles querem que você converta o ano-luz em quilômetros. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o que a gente vai lembrar? A luz se propaga com velocidade constante, então o movimento é uniforme. E se o movimento é uniforme, a gente já estudou lá na cinemática, qual é a equação que a gente usa? Distância igual velocidade vezes o tempo. Então vamos aplicar essa equação aqui na questão. Ora, se a gente sabe que distância é igual a velocidade vezes o tempo, então a distância que a luz vai percorrer vale velocidade, ó, está aqui no próprio enunciado, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, 3 vezes 10 a 8, vezes o tempo. O tempo que a luz gasta é de 2,5 milhões. Não, opa, é de 2,5 milhões de anos. Então, o que nós temos? Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui no cantinho. Se um ano tem, ó, aqui no enunciado, 3 vezes 10 elevado a 7 segundos, então 2,5 milhões de anos, que é 2,5 vezes 10 a 6 anos, vai ter x segundos. Então, a gente só tem que fazer o produto, né? Multiplicar cruzado, né? Então, x vai ser 2,5 vezes 10 a 6 vezes 3 vezes 10 a 7. Então, jogando aqui, 2,5 vezes 10 a 6 vezes 3 vezes 10 a 7. Fazendo essa conta, pessoal, essa conta vai dar 2,25 vezes 10 elevado a 22 metros. Como ele quer que passe para quilômetro, basta dividir isso por 1000, isso vai dar 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. Ok? Bom, então a frase 1, tá? Falsa. Porque está falando que é 2,5 milhões de quilômetros, que nada. Isso aqui é 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. Nossa, aí dá mais ou menos alguns quintilhões de quilômetros, tá? Beleza. Frase 2. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea? Bom, aí o que a gente tem que lembrar? O que a gente classificou como ano-luz? É a distância que a luz percorre no espaço de um ano. Como a distância agora é de 2,5 milhões de anos-luz, então essa distância é percorrida em 2,5 milhões de anos. Então essa frase 2 está correta. Olhando as opções, né? Então, somente frase 2. Letra B de bola.